boa noite, meu irmão. A graça e a paz do Senhor possa te alcançar nesse domingo. Que Deus te abençoe neste culto. Que bom que você está conosco, virtualmente. E que nessa noite, Deus derrama sobre você da revelação dEle, da direção dEle, em nome de Jesus. Como foi sua semana? Como foram os seus desafios? Eu quero começar nosso culto lembrando de um jovem que enfrentou um desafio literalmente gigante. E esse jovem se chama Davi. E ele enfrentou Golias. Golias tinha 2,90 metros. Israel, ele estava num momento de guerra. E esse gigante, esse Golias do outro povo, todos os dias ele desafiava Israel. E nenhum daqueles homens tinha coragem. Um dia chegou esse menino, Davi, e a hora que esse Golias desafiou e falou mal de Deus, blasfemou contra Deus, Davi falou assim, eu vou contra ele. E aí o rei vai, coloca uma armadura nele, ele fica sem jeito e fala, não, eu vou do jeito que eu sou. E ele pega umas pedrinhas, coloca lá no estilingue dele da época, na funda, e ele vai lutar contra Golias. E aí, eu só vou ler um texto que está lá em 1 Samuel 17, no versículo 45. Toda essa história está lá em 1 Samuel, começando ali no 16, no 17, conta melhor. No versículo 45 diz, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A gente tem desafios constantemente. E Davi me ensina aqui algumas coisas. Primeiro, para a gente vencer desafios como Davi venceu, e às vezes os desafios são gigantes, eu preciso ir. Os outros homens do exército estavam ali há muito tempo, e ninguém teve coragem. Davi, quando ele chegou, ele falou, eu vou contra o meu desafio, eu vou contra essa tribulação. Primeira coisa que Davi me ensina é ir. Eu só consigo vencer a minha dificuldade, eu só consigo vencer meus desafios quando eu vou. E segundo, Davi foi, não no nome dele, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Quer vencer desafios? Quais são os desafios que você tem diariamente? Então vá em frente, mas em frente em nome do Senhor Jesus. Vá com Cristo, vá com Deus, e eu tenho certeza que os desafios serão vencidos. Te convido a louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle e esperar dEle que Ele derrame sobre nós da revelação da Tua palavra, da palavra dEle nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Toda glória, força, honra, majestade ao nosso Senhor. Vamos cantar, exultar ao Deus da nossa salvação. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia,
Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Desejo a você uma excelente noite em nome de Jesus. Tem um texto da Palavra de Deus que me chama muita atenção, tenho lido nas últimas celebrações, que está no livro de Salmos, capítulo 24, o verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o texto segue e diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O texto que fala sobre o Criador e Senhor, e diz que dele são todas as coisas. Ele é Senhor de tudo, inclusive do nosso tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso recurso, da nossa família. Tudo é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos apenas mordomos do que temos recebido de Deus. E é nessa certeza de que somos apenas mordomos que também entendemos da necessidade de repartirmos o que Deus tem nos dado. E em destaque, repartir com a obra de Deus. Nós, como igreja, temos uma missão para cumprirmos. Existe um propósito eterno na igreja, não nesta, mas na igreja de Jesus. Isso nos inclui. E esse caminho e esta missão, que precisa ser cumprida, requer recurso financeiro. E temos podido contar com a sua generosidade, com o seu amor por esta obra, ao longo de 35 anos. Não seria diferente agora, nesse tempo em que não temos podido congregar. Temos visto essa generosidade muito claramente estampada na atitude dos irmãos. E é nessa certeza de que tudo é dele e que somos apenas mordomos, é que nós pretendemos continuar contribuindo com a obra de Deus, para que os nossos compromissos tributários, sociais, missionários, os nossos compromissos para com o reino de Deus não parem. Você pode contribuir de muitas formas: transferência bancária, como está aí nos dados na sua tela, pode também contribuir através de depósito bancário, a cartão de crédito ou débito, como informado aí na sua tela. O mais importante é que possamos entender que tudo é dele, portanto, para ele seja toda a honra e toda a glória. Como diz a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Que Deus nos ajude a sermos daqueles que semeamos no seu reino, a fim de que sua obra avance, hoje e sempre, em nome de Jesus. Se ao teu lado estou, seguro.
Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. No dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Quero desejar a você uma ótima noite de domingo, uma abençoada noite de domingo em família. Entendemos a necessidade de, mesmo que à distância, conectados pela fé, pela oração, pela adoração e pela palavra. E celebrando a Jesus, estaremos celebrando também a família, esse grande projeto de Deus para nós. Temos ministrado nos últimos domingos várias mensagens focadas à família, a fim de que nossa família, nosso casamento, nossa relação com os nossos filhos seja fortalecida pela palavra eterna de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre a experiência de um homem. Há poucos dias atrás citei um pouco dessa história, a história de Jairo, e essa história traz para nós lições profundas sobre o preço que temos que pagar por nossa família. Eu quero então ler o que diz Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Um pouco mais adiante, no verso 35, diz assim a palavra de Deus: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filhinha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Eu quero orar nesse instante, a fim de que Deus, por esta palavra, fale ao nosso coração, fale ao seu coração. Uma palavra poderosa, uma palavra perfeita do coração de Deus para nós,
eu diria uma palavra desafiadora, que mexe comigo e certamente há de mexer com você. Eu quero conversar um pouco sobre esse texto, e o tema de hoje é pagando o preço pela família. Vamos orar? Deus Santo, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, e nós te agradecemos pelo privilégio de habitarmos em família, e pelo privilégio de termos a Tua palavra como direção, como norte, para a nossa vida familiar. Te adoramos porque não estamos sozinhos nesta missão. O Senhor nos deu o privilégio da família, mas também o desafio da família, e junto com isso o poder que vem do alto, para que possamos comandar, dirigir a nossa jornada, ó Deus, por meio da fé e do discernimento da Tua parte para nós. Obrigado pela Tua palavra. Fale conosco por esta palavra. Enriqueça o nosso coração, ajuda-nos a entender os princípios espirituais desta palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós teremos que, em algum momento, pagarmos um preço pela nossa família. A grande questão é que estamos vivendo um tempo de uma cultura de facilidades. Não queremos nada que nos custe trabalho. Não queremos nada que nos custe tempo, dedicação, energia. Queremos que a vida funcione na sua mais absoluta leveza. É bem importante entender que a vida em família, ela é maravilhosa. Até porque a família é um projeto de Deus. O casamento é uma bênção de Deus. Os filhos são herança do Senhor. E é algo tremendo quando estamos vivendo esse sonho de Deus, que é a família. Mas a família também tem os seus desafios. E não podemos viver por essa cultura da facilidade, da velocidade. Quando nós olhamos por esse prisma, iremos ter dificuldade de lidarmos com os desafios que teremos na nossa jornada em família. Os desafios conjugais, os desafios na criação dos filhos, desafios financeiros, até mesmo espirituais. Há muita coisa na jornada que nós precisaremos enfrentar e haverá um preço para ser pago. Infelizmente, muitos estão vivendo o que eu tenho chamado de uma vida de nômade no amor. São pessoas que embarcam na família, no casamento e desembarcam rapidamente. Estão vivendo em trânsito, numa fluidez, mas não se fixam na família, no matrimônio. Isso é muito complicado porque não dá para falar de família sem falar de chão. Não dá para falar de família sem falar de fixidez. Não dá para a gente falar de família se nós estamos fugindo da raia, fugindo do enfrentamento, da luta, daquilo que está diante de nossos olhos. Não dá para vivermos a família e termos uma posição de covardia para com os enfrentamentos que teremos ao longo da jornada, inclusive pela nossa família. A história de Jairo é uma história tremenda, porque esse homem, ele está diante de um grande desafio. A Bíblia vai dizer que a sua filhinha, que tinha cerca de 12 anos, está muito enferma. E ele entendia que era uma enfermidade que poderia pôr fim à vida daquela filha. Ele rapidamente se posiciona e ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai buscar socorro. Interessante que ele era um homem importante, um homem religioso, um homem que tinha poder em suas mãos. Ele era um dos principais da sinagoga, como diz a palavra de Deus. No entanto, ele percebe uma incapacidade diante de uma cena, a doença da sua filha. E quando ele percebe aquela situação, ele poderia agir covardemente, fazer de conta que não era com ele, não buscar a solução, lamentar-se apenas ou culpar alguém, ou quem sabe até mesmo a Deus. Mas ao contrário disto, ele entendeu a gravidade da situação da sua filha, e mesmo sendo um homem importante, ele sai de onde está, dessa posição de importância, e humildemente, ele vai em busca de Jesus, vai em busca de socorro. A Bíblia diz que assim que ele vê Jesus, ele se prostra, ele se humilha, ele rasga o seu coração, e ele começa a rogar a Jesus, com muita humildade, com muito quebrantamento, dizendo: Senhor, me ajude. Ele fala da sua demanda, ele fala da sua dor, do seu desespero, da situação da sua filha. E Jesus então vai com ele. É interessante que no meio dessa história entra uma outra história
que é a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria, já fazia 12 anos e batia em muitas portas, nenhuma delas ela encontrou solução. E de repente a história de Jairo é pausada, porque uma outra história começa acontecendo. Mas o que é mais interessante é que, assim que essa história da mulher se resolve, porque ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada, não vou entrar nos méritos desse texto, porque o foco é Jairo. Jesus de volta, coloca a sua atenção sobre Jairo, o seu desespero, e a viagem segue, e eles vão até a casa de Jairo. Quando ele está se aproximando, o texto vai dizer que alguns vieram ao seu encontro e disseram: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Jesus, ele ignora aquela fala e diz: olha, apenas creia, Jairo, apenas creia, tenha fé. E nesse momento algo interessante acontece. Jesus escolhe para entrar naquele lugar onde a menina estava morta, Pedro, Tiago, João, também os pais, e algo extraordinário acontece naquele quarto. A vida é restaurada. Há um processo lindo de Deus ali de restauração da vida. E aquela menina então ressuscita. Ele diz: Talita cumi, menina, levanta. E ela se levanta. E algo estrondoso acontece. Um espanto geral se dá naquele ambiente. Porque o Senhor é o Senhor da vida, mesmo aonde a morte está instalada. Portanto, essa história, ela conta muitas coisas especiais para mim e para você. Eu quero dividir algumas com você. Eu quero usar algumas palavras-chave para pensar nesses valores espirituais que encontramos nesse texto, de uma história de um homem que, diante de uma demanda na sua família, nesse caso, a doença grave da sua filha, ele não se acovarda, mas ele paga o preço necessário para buscar o socorro que aquela família precisava, que a sua filha carecia. Ele não desiste, ele vai às últimas consequências, ele rasga o seu coração, ele sai desse lugar de importância, de soberania, digamos assim, pelo lugar que ele ocupava na experiência religiosa, e ele se coloca como servo. E na condição de servo ele se humilha e ele clama por Jesus. E como dizia na narrativa, algo estrondoso acontece. A sua filha é resgatada da morte, a vida lhe é devolvida, e uma grande alegria acontece naquela casa. E eu quero então pensar em pelo menos 7 palavras-chave que vai trazer um entendimento melhor dessa narrativa e vai mostrar o preço que foi pago por esta demanda familiar. Aliás, eu te faço uma pergunta antes de seguir. Quais são os gritos de socorro da sua casa? Quais são as demandas que a sua família tem te apresentado? Você que é pai, marido, ou você que é mãe, esposa, quais são as demandas que a sua casa tem te apresentado? Quais são os gritos de socorro? O que você poderia dizer, como resposta a esses gritos de socorro? Como dizia, a família nos convida à ousadia, à fé, à esperança e jamais à covardia. Não podemos sair de cena. Por mais que a cultura que vivemos nela preza pela facilidade das coisas e o desengajamento diante das dificuldades, o Senhor nos convida a não pularmos fora, mas sermos ousados e com coração íntegro, mergulharmos nessa história da nossa família e lutarmos por ela, pagarmos o preço que for necessário para que a nossa família possa encontrar aquilo que só em Deus encontraremos: respostas. Eu quero então falar da primeira palavra que eu destaco aqui, que é a palavra necessidade. Olha o que diz a palavra de Deus: minha filha está à morte. Quando Jairo se encontra com Jesus, ele fala da sua necessidade. Ele não fica rodeando, ele não fica falando de coisas irrelevantes ou periféricas. Ele não fica contornando a situação até chegar no ponto. Não, ele chega e rasga o seu coração e ele apresenta a sua real necessidade a Jesus. Por muitas vezes temos necessidades, mas não somos abertos com Deus, não rasgamos nosso coração na presença de Deus, não rogamos o socorro, dando nome à verdadeira ou às verdadeiras necessidades que temos. Eu gosto de falar e afirmo por muitas vezes que Deus não pode curar aquilo que nós não lhe entregamos.
Deus não pode curar aquilo que nós não compartilhamos com Ele. Não que lhe falte poder, mas Deus respeita o seu lugar de escolha, a sua decisão. Gosto de pensar sempre que o milagre é uma via de mão dupla, aonde Deus espera que você faça a sua parte, o natural, para que Ele faça a parte dele, o sobrenatural. Portanto, a necessidade, ela é apresentada aqui a Jesus. Não era fácil dizer o que estava sendo dito, está dizendo, olha, a minha filha está à beira da morte. Eu imagino com que coração Jairo disse o que disse. Eu fico imaginando a dor no coração deste pai, o desespero no coração e na alma deste pai, ao buscar o socorro em Jesus e ao encontrá-lo, rapidamente prostrar-se aos pés de Jesus e dizer, Senhor, me ajude. A minha filhinha de 12 anos está à beira da morte, me ajude. Nós não podemos esperar que Deus faça um grande milagre na nossa casa, se não somos honestos com Deus, se não somos claros com Deus sobre aquilo que nos perturba, sobre aquilo que nos inquieta, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos ameaça. Temos que apresentar a Deus as nossas reais necessidades. Talvez você diga, pastor, mas a Bíblia diz que Deus sonda e conhece o nosso coração. Portanto, Ele já sabe o que está aqui dentro de mim. Não há necessidade de dizer, deixa eu falar uma coisa para você, a oração não é para fazer Deus saber de nada, é para você exercitar a sua fé e formar uma parceria com Deus nesse processo do milagre. Não é para fazer Deus ter ciência do que se dá lá de grito ou de pedido de socorro na sua família, mas é para te envolver no ato de fé, de busca e de esperança. Mas fale para Deus, qual é a sua necessidade? A de Jairo era a doença da sua filha, a quase morte, depois então ela inclusive vem a óbito, e o Senhor a ressuscita. Quais são as suas necessidades? Você marido, você pai, você esposa, mulher, você filho, qual é o seu grito de socorro? Se você estivesse diante de Jesus, o que você diria para Ele? Qual seria o seu clamor? O que você apresentaria para Ele? Não abra mão de dizer quais são as suas necessidades. Ele declara, minha filha está muito perto de morrer, Senhor, me ajude. Mas eu diria também uma outra palavra, e essa palavra ela é percepção. A Bíblia diz, vendo-o. O que a palavra vai dizer que Jairo saiu da sua casa em busca de socorro, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta. Ele queria encontrar Jesus. Ele não estava em busca de qualquer socorro. Ele não estava indo atrás de qualquer pessoa ou de qualquer solução. Não, ele estava indo em busca de uma solução, de uma pessoa. Ele estava indo em busca de Jesus. E ele consegue enxergar Jesus no meio de uma multidão, no meio de um tumulto enorme. Lembra você que logo na sequência, uma mulher toca em Jesus, os discípulos começam a conversar com Jesus, porque disse, alguém me tocou. Os discípulos dizem, olha, o que o senhor está falando não faz sentido, porque é fato, todos estão te apertando aqui, é óbvio que alguém tenha te tocado, porque havia uma multidão ali. Mas assim como Jesus pôde perceber a dor daquela mulher, que é uma segunda cena, também percebe a dor de Jairo. Mas o que acho importante aqui, não é a percepção de Jesus sobre a dor de Jairo ou da mulher do fluxo de sangue, mas a percepção de Jairo a respeito de Jesus, porque Jesus nos perceber é algo tranquilo e aceitável, porque Deus tem um coração amoroso, misericordioso, e Ele sempre nos percebe, e é perfeito o olhar de Deus para comigo e para contigo, Ele sempre nos vê. Mas o extraordinário é Jairo enxergar Jesus. Ele vê Jesus, isso fala de percepção espiritual. Ele entendia aonde estava o seu socorro, de onde viria a sua resposta. Ele compreendeu claramente, ele teve uma percepção espiritual, que ele não teria solução para aquele problema, sobre o qual certamente ele entendeu que era incompetente, impotente, incapaz, porque ele não tinha solução humana para aquilo.
Porque se tivesse, ele teria ido atrás dessa solução, mas é porque não havia uma resposta humana, que ele entendeu que o socorro dele viria do alto, viria de Jesus. Houve uma percepção. Nós precisamos compreender, precisamos ter também essa percepção espiritual, de que o nosso socorro só pode vir de Jesus Cristo, o Senhor que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, que conheceu o nosso cotidiano, que partilhou das nossas dores, que compreendeu as nossas lutas, que viveu entre nós. E é importante quando ele diz, olha, eu sei que no mundo vocês terão aflições, mas ele fala, tenha bom ânimo, eu venci. Isso mostra um Deus que nos percebe, e um Deus que nos acolhe, um Deus que nos compreende. E eu disse que isso não é o mais extraordinário, porque isto é óbvio no caráter de Deus, ele é assim. Mas o extraordinário é quando nós, pecadores, humanos, conseguimos enxergá-lo, conseguimos percebê-lo e ter a percepção espiritual de que as respostas que precisamos, elas não vêm de nós mesmos, elas não podem vir de quaisquer endereços, de quaisquer pessoas, mas elas vêm do alto, elas vêm de Jesus Cristo, o Senhor da vida, o Senhor dos milagres. É dele que vem a nossa resposta. Portanto, a palavra percepção diz muito para mim nessa narrativa. Eu também trago uma terceira palavra-chave, a palavra humildade. A Bíblia diz, prostrou-se aos seus pés. Veja só, Jairo, como religioso, ocupava um lugar de muita importância. Ele era a pessoa que dava respostas e não que fazia perguntas. Ele era a pessoa que resolvia os problemas e não que buscava a solução para os problemas. Ele era um dos principais da sinagoga, um homem instruído, um homem de caráter, um homem digno, um homem de família, um homem de valor. Mas nesse momento ele compreendeu, como dizia agora há pouco, pela percepção espiritual, que ele não tinha resposta para aquela demanda na sua casa. E ele faz o que todos nós deveríamos fazer sempre. Ele se humilha. A Bíblia diz que Deus tem resistência aos soberbos, mas não aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Ele não resiste a alguém que manifeste diante dele um coração quebrantado. Quando nos quebrantamos diante do Senhor, certamente Deus se move em nossa direção. E Jairo se prostra. Ele não está nem aí para a sua posição social ou religiosa. Ele não está nem aí para um possível vexame, exposição pública, para aquilo que diriam sobre ele em relação àquela atitude. Não, ele não está nem aí, porque ele compreendia que aquele momento em sua família o convocava a ter uma posição humilde diante do Senhor, e ele se prostra aos pés de Jesus. Ele diz, Senhor, me ajude. Minha filha está morrendo, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, da minha filhinha, me ajude. Essa humildade, esse posicionamento faz com que os céus se movam. Não se trata de manipulação espiritual, mas fala de misericórdia, porque quando nos posicionamos com humildade, Deus se move em nossa direção e nos alcança. Deus não pode agir aonde há um coração soberbo, cheio de vanglória, um coração cheio de si mesmo. Deus age quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e assumimos um lugar de humildade, de servos. E eu e você temos que compreender que é quando nos ajoelhamos, que é quando nos prostramos, que é quando apresentamos em prostração e humildade nossas necessidades, nessa percepção de que é Ele quem age e a resposta vem dEle, é que o milagre começa a acontecer. É melhor que eu e você saibamos disto, do que venhamos a acreditar que temos em nossas mãos alguma soberania para lidar com os fracassos, dificuldades, dilemas da família, para lidar com o problema financeiro ou de saúde da nossa casa. É melhor reconhecer o nosso lugar, a nossa finitude, a nossa limitação, a nossa condição vulnerável, mas também reconhecer com muita humildade que existe um Deus que está atento às nossas necessidades
e que quando temos essa percepção, há uma parceria, e o final é sempre milagre. Há uma outra palavra que eu quero destacar. Eu trago aqui 3 palavras muito positivas, mas trago uma palavra que é exatamente a via contrária. E a palavra é incredulidade. A palavra diz, alguém afirma para ele, tua filha está morta. E logo após, não incomodes mais o mestre. Veja só, mesmo que eu e você venhamos a apresentar nossas necessidades diante de Deus, rasgando o nosso coração, mesmo que tenhamos uma percepção espiritual amadurecida e entendamos o lugar da nossa resposta e o Deus da nossa resposta, mesmo que haja humildade e busca, não podemos esquecer que em torno de nós haverá sempre um coro de incredulidade. Entre nós, no meio de nós, em torno da minha vida e da sua vida familiar, certamente encontraremos aqueles que serão os anunciadores do caos, os anunciadores da dúvida, da desesperança, da morte, da desistência, do fracasso. Veja só, o que eles estão trazendo de informação é algo óbvio. A menina de fato havia morrido, e pode parecer apenas uma palavra prudente, dando-me informação segura, mas no campo espiritual, essa palavra não condizia com a esperança que Jairo buscava em Jesus, e não tinha nada a ver com a devolutiva de Jesus. O tempo todo Jesus dá notícia, desde o momento que para ouvi-lo, de que a sua demanda era importante, e que ele, Jesus, estava disposto a atender a súplica, ao clamor daquele pai. Mas haverão anunciadores do caos, sempre existirão anunciadores da dúvida, aqueles que irão proclamar quase que num coro a desgraça, e isso vai produzir desesperança, isso vai roubar a fé, vai roubar a expectativa em Deus, isso não é bom, e temos que dar uma resposta à incredulidade. Não podemos estar dando atenção a esse coro que anuncia o caos. Não podemos dar atenção às vozes que anunciam o desespero, que dão notícia daquilo que inclusive já sabemos do problema, porque o que precisamos é de um coro, de uma anunciação, que possa gerar em nós fé e esperança. E é interessante observar, porque agora trago a 5ª palavra, que é a palavra foco. Como podemos resolver o problema da incredulidade anunciada em torno de nós? Eu diria, administrando o nosso foco. Para onde nós olhamos pode determinar se iremos crer ou duvidar. Se iremos encher o nosso coração de esperança ou de desespero. Para quem e para onde nós olhamos pode ser determinante. Se nós derramamos lágrimas ou enchemos nosso rosto de alegria e de sorriso. Aquele grande coro anunciava o óbvio, a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Inclusive um pouco mais adiante, Jesus vai dizer, olha, sua filha não morreu, apenas creia, tenha fé. E a Bíblia diz que começam a rir, de forma chocosa, começam a rir de Jesus, porque parecia muito estranha aquela fala de Jesus, não condizia com o fato da morte da menina, mas a ordem das coisas não estava definida, ou não seria definida por aquela anunciação do caos, mesmo que seja um caos óbvio, mas era determinante a última palavra de Jesus, e ele ainda não havia dito a última palavra, e ele vai em direção a Jairo e diz, apenas creia, tenha fé. Portanto, a palavra incredulidade, para mim, se resolve nessa 5ª palavra, foco. Para quem você está olhando? Para o que você está olhando? Que vozes você está prestando atenção? Quais são as anunciações, as proclamações que você está dando crédito? Eu diria para você, preste atenção na proclamação da palavra de Deus. Preste atenção nas promessas de Deus. Preste atenção na anunciação da esperança que sai da boca de Deus. Porque mesmo que a multidão dissesse, a sua filha está morta, Jesus disse, ainda não.
tenha fé, apenas creia. O texto prossegue, vamos já anunciando daqui a pouco esse grande milagre, apesar que a narrativa que lemos já anuncia isso para mim e para você. Quero focar um pouco mais nesse aspecto daqui a pouco, mas entenda, a fé, ela nos convoca a corrigirmos o nosso foco. Eu vou repetir, a fé nos convoca a corrigirmos o nosso foco. Que olhemos para Jesus. É óbvio que as necessidades, algumas são gritantes, terríveis, como a possível morte de uma filha nesse caso, mas não podemos perder o foco. O nosso foco não deve estar na doença, no desemprego, na falta de compreensão ou entendimento. O nosso foco não deve estar na dificuldade A, B ou C, nas relações interpessoais na família. O nosso foco precisa estar, sobretudo, na resposta de Deus sobre todos esses aspectos que afligem a minha e a sua família em algum momento da nossa jornada. Eu disse que é importante apresentar para Deus as suas reais necessidades, mas não disse para você focar no problema. Disse para você, apresente para Deus o seu problema, mas foque em Deus, foque em Jesus. Não temas, apenas creia. O Senhor diz a Jairo. Sabe o que é mais lindo nessa história? É exatamente a escolha que Jairo faz. Ele não escolhe dar atenção às vozes que proclamavam o caos, a desgraça, a morte. Mas ele resolve dar crédito à voz de Jesus. Ele dá foco à palavra de Jesus. Ele dá foco à instrução, à ordem de Jesus. Isso faz toda a diferença. Foco. A Bíblia nos chama atenção agora para uma outra palavra. Reino. Escute só. Apesar que essa palavra não aparece na narrativa, o contexto nos chama atenção para esta palavra. Reino. Lembra você que Jairo, ele era um homem religioso, importante, um homem justo, com certeza, dado o lugar que ele ocupava, um bom pai de família, respeitado, mas ele entendia que naquele momento o reino não era dele. Em outras palavras, o governo não era dele. Ele havia perdido o governo. Ele havia perdido o controle. Algo acontecer em sua casa. Uma doença chega e afeta sua filha. E começa a roubar a vida da sua filha até que ela vai a óbito. Ele entendeu que agora o reino não era dele. E é por isso que aparece na narrativa bíblica, a expressão vem e diz, Jesus falando, ou sobre Jesus falando, e ele não permitiu que ninguém o seguisse, senão a Pedro, Tiago, João e também os pais da criança. Em outras palavras, quem entra naquele espaço, quem entra onde a menina estava, não é mais determinado pelo dono da casa, que é Jairo. Já falei numa outra ministração que Jairo cumpriu muito bem o seu lugar de profeta e também de sacerdote. Ele tanto vai e leva Jesus até a sua casa, como vai até Jesus levando a sua casa através das suas petições. Ele é sacerdote e profeta, mas ele entendeu que o reino não era dele, que o reino era de Jesus. Ele entendia que o governo era de Jesus. E ele deixa bem claro na posição que ele assume nessa narrativa, porque ele não interrompe Jesus e diz, não, eu que defino, quem entra e quem não entra, sou eu quem define, porque eu sou o dono dessa casa, sou o chefe dessa família, sou o pai dessa criança. Não, ele não faz isto. Ele não argumenta, não interpola, não interrompe, porque ele entendia que o reino era de Jesus. A família era dele, a filha era dele, aquela casa era dele, mas ele entendeu que o reino não era dele, o reino era de Jesus, e a sua casa, sua família, esposa, filha, era na verdade uma dádiva de Deus, um presente de Deus, um presente que ele administrara, mas que era de Deus, e ele entendeu que o reino pertence ao Senhor. Ah, queridos irmãos, a gente começa a se perder feio quando a gente decide ser rei em nossa casa, ou rainha, a você mulher. O domínio não é seu, o domínio não é meu. O Senhor nos dá o direito e a liberdade de exercer um certo governo sobre a nossa casa, mas é um governo que está submisso ao governo maior dele.
é um governo limitado, é um governo que tem restrições. E todo governo que você, pai, você, mãe, exercer, porque você é a autoridade que Deus confere sobre a sua casa, sobre a sua família, isso é verdade. Mas em última instância, é um governo que está debaixo do governo de Deus. Portanto, em última análise, o governo não é meu, nem é seu. O governo é de Jesus. O reino é dele. Amo a expressão bíblica, que quando na oração do Pai Nosso, a oração modelo, o Senhor nos ensinando a orar, Ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino, o governo é de Jesus. E quando o governo é de Jesus, a vontade que prevalece também é dele, não a nossa. Nós não poderíamos mensurar o final daquela história, mas ela certamente seria uma história, seria escrita pelo governo de Jesus, porque Jairo entendeu que o reino não era dele, mas era de Jesus, e é Jesus quem comanda todo o processo, mesmo sobre a chacota, o riso da multidão, que quando Jesus anuncia a Jairo que ele deveria ter fé, acreditar, todo mundo havia entendido que a menina estava morta, então há uma chacota, um riso. Mas Jesus, Ele é Rei, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele não precisa da aprovação popular para realizar uma grande obra na sua família. Jesus não precisa dos aplausos populares, não precisa da aprovação popular para fazer algo extraordinário na sua casa. Não havia aprovação daquela multidão, havia riso, chacota, dúvida, incredulidade. Mas Jairo acreditou e entendeu que o reino não era dele, Jairo, mas era de Jesus. E aonde o reino de Deus se estabelece, a vida flui. E a palavra então nos diz, lá adiante, quando ele entra nesse quarto, a menina está morta. Mas ele se dirige àquela menina de 12 aninhos e diz: Talita cumi, uma expressão que a tradução é: menina, levanta-te, anda. E quando ele se pronuncia, a Bíblia diz que milagrosamente a vida é instaurada, é devolvida àquela menina. A alegria toma conta daquela casa. Há um espanto, há um assombro extraordinário por um milagre que acontece. Então agora vem a 7ª palavra: vida. Eu falei sobre a palavra necessidade, percepção, humildade, incredulidade, foco, reino, e termino falando sobre a palavra vida. Não é possível que Jesus reine sobre o seu casamento e não haja um derramar da vida de Deus sobre o seu casamento. Não é possível que o Senhor Jesus reine sobre a história sua com seus filhos, sobre a criação da sua filha, e a vida de Deus não jorre sobre esta relação sua com seus filhos. Não é possível que o reino de Deus esteja sobre a sua vida financeira, seu trabalho, sua profissão, e a vida de Deus não jorre sobre o seu trabalho, finanças e profissão. O que eu estou dizendo é que aonde o Senhor reina, a vida transborda, porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida, e aonde Ele está, e aonde Ele reina, a vida transborda. O Salmo 23, um salmo que compartilhamos em uma das mensagens, também focando na família, a primeira ministração dessa série, eu falava sobre esse transbordar do cálice. Quando a nossa família tem o Senhor Jesus como pastor, portanto, quando o reino de Deus está sobre a nossa casa, o cálice sobre a nossa mesa transborda. A vida de Deus transborda. A vida de Deus transborda de tal modo que essa alegria não será apenas sua, da sua esposa, mas poderá ser repartida com muitos, terá para você e para aqueles que te cercam. Eu dizia naquela exposição no Salmo 23, a vida de Deus estava sobre esta casa, a morte havia se instalado, o desespero, o terror havia se instalado, mas agora o reino de Deus está naquele lugar,
Jesus adentrou aquela casa e aquele quarto, e não somente naquela casa e quarto, mas ele pôde assumir o lugar e o reino no coração daquele pai, no coração daquela família, e não poderia dar em outro resultado, senão no derramar da vida de Deus naquela família, naquela menina. Talita cumi, levanta a menina e anda. A vida foi restaurada. Aquela família trocou a lágrima pelo sorriso, a angústia pela alegria, trocou o cortejo fúnebre pela festa e celebração, trocou a dor pelo alívio. Mas tudo isso foi possível, porque Jairo apresentou para Deus as suas necessidades, ou a sua necessidade, porque ele soube perceber, e na sua percepção espiritual compreendeu aonde estava a sua resposta, porque ele agiu com humildade, combateu a incredulidade com foco em Deus e em suas palavras, porque ele entendeu o reino e invocou esse reino para sua casa. Portanto, a vida transbordaria. O que é que você poderia apresentar para Deus hoje no tocante às necessidades da sua família? Qual é o seu grito de socorro? Ou quais são os seus gritos de socorro? O que é que sufoca o seu coração? O que é que tem roubado o seu sono e a sua paz quando você tenta dormir à noite? O que é que tem roubado o seu foco quando você tenta trabalhar e não consegue produzir? O que é que está roubando a sua alegria? Perguntas que eu tenho feito ao longo desses últimos dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Clame pelo reino de Deus. Clame por Jesus do reino. E a vida de Deus há de transbordar sobre a sua casa. E Ele, o Senhor do sorriso da alegria, o Deus da restauração, há de enxugar de mim e de você as lágrimas que porventura derramarmos. Porque Ele tem resposta para a sua família. Ele tem resposta para o seu casamento. Ele tem resposta para os seus filhos. Ele tem resposta para os seus pais. Ele tem resposta para o seu trabalho, para as suas finanças. Ele tem resposta. Ele é o Senhor da vida. Eu quero orar por você. E nessa oração, queria te convidar a você apresentar para Jesus as suas necessidades. Rasga o seu coração. Se você puder na sua casa, se for o caso, ajoelhe-se. Bote sua boca no pó, quebrante-se diante do Senhor. Humilhe-se diante dele e diga: Senhor, me ajude, porque tem algo aqui em casa que está morrendo. Talvez não seja o seu filho ou a sua filha, mas talvez seja o amor, seja a alegria que esteja morrendo. Talvez seja a boa comunhão entre você e os seus demais familiares. Talvez seja a esperança que esteja morrendo. Eu não sei o que é que está morrendo, mas grita por socorro, porque há um Deus que ressuscita aquilo que morre. Há um Deus que restaura a vida para aquilo que morreu. Eu quero orar por você, orar por sua família, mas queria te convidar que você fizesse isso comigo, não apenas uma oração daqui para lá, mas nós, eu e você, juntos, clamarmos a Jesus, para que Ele, o Senhor da vida, possa restaurar a nossa sorte. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós reconhecemos, Senhor, mediante a Tua palavra, essa experiência deste homem chamado Jairo, é também um grito de despertamento para mim e para cada uma pessoa, para cada irmão e irmã que agora compartilha dessa ministração. Nós compreendemos, Senhor, que as nossas famílias estarão apresentando ao longo da jornada, não uma, mas muitas necessidades, mas também compreendemos, Senhor, que a nossa condição diante de Ti nos convoca a abrirmos o nosso coração, rasgarmos o nosso coração em súplica, em oração, em devoção, em quebrantamento, e na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, Senhor. Jairo te pedia socorro para sua filhinha que morria, e depois veio a óbito, mas o Senhor restaurou a vida daquela menina, e nós estamos dizendo: Senhor, traga socorro sobre as nossas famílias. Essa pessoa que agora está com o seu joelho dobrado, com o seu coração quebrantado, está dando nome para o seu grito de socorro. Alguma coisa está correndo o risco de morrer na sua casa, há algo que está correndo o risco de morrer na sua família, no seu casamento, mas Tu és o Deus que pode restaurar,
pode devolver a vida, pode trazer o sorriso de volta, a alegria de volta. Por isso, em nome de Jesus, vá ao encontro desta família. E assim como o Senhor derramou vida naquele quarto cheio de morte, derrama a vida sobre esta casa, derrama a vida sobre esse casamento, derrama a vida sobre esse filho, sobre essa filha, sobre esse pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, fazer o novo, e que o Senhor transborde de bênção esta casa, a fim de que outras famílias também sejam abençoadas, como a tua palavra espera, em nome de Jesus, amém e amém. A minha oração e o meu desejo é que Deus te abençoe profundamente, que a sua família seja alvo da graça e da manifestação da vida de Deus. Te desejo uma semana abençoadíssima pelo Senhor. Você pai, você mãe, filho, avô, avó, família. Que Deus possa te conduzir triunfantemente ao longo dessa semana e das próximas semanas, até que então a gente possa vencer os nossos desafios, como Jairo venceu o seu desafio de dor. Deus te abençoe. Até a nossa próxima celebração, nossa próxima quarta-feira, às 20 horas. Até lá. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus.
serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.